Esta é a história de Mapogo, um grupo de leões da reserva Sabisand na África do Sul. Há cenas de comportamentos de caça e reprodução dos leões. O programa pode não ser adequado a alguns espectadores. Durante 16 anos, guias e cinegrafistas acompanharam uma família de leões, cujos filhotes machos ficaram conhecidos como mapogos. Eles testemunharam comportamentos extraordinários, depois que os mapogos embarcaram em uma busca frenética por território. O momento em que eles conquistaram o primeiro território deu início ao banho de sangue. Os 6 machos conquistariam mais terras do que qualquer outro leão antes deles. Era uma luta selvagem. Eliminando todas as possíveis ameaças a seu reinado. A gente calcula que eles tenham matado, acho que mais de 100 leões em um ano. Os mapogos tinham práticas agressivas e violentas. Sua história revela o lado obscuro dos leões e sua luta constante pela sobrevivência. Nascidos para reinar. Localizada no nordeste da África do Sul, a reserva Sabisand faz fronteira com o Parque Nacional Kruger. Com mais do dobro da área de Yellowstone, Kruger é o lar de diversos animais selvagens e tem ligação direta com Sabisand. O grande número de presas faz do parque o habitat perfeito para os leões. Foi aqui que, durante mais de 10 anos, guias e cinegrafistas testemunharam a ascensão dos mapogos. A reserva Sabisand viu várias ninhadas de Esparta crescerem em suas terras. Em 2002, o bando contava com 10 filhotes, incluindo 5 machos. Os filhotes não tinham nome, mas depois ficaram conhecidos como Scar, Pretty Boy, Rasta, Kinky Tail e Mr. T. Mais tarde, os irmãos ficariam conhecidos como os Leões Mapogos. Eu trabalhava em Sabisand na época em que eles eram filhotes. E lembro que a prole dos Esparta era bem numerosa. O bando tinha 5 machos. Eu já observei filhotes com poucos meses de idade e muitas vezes já dá para ver bem quais são os mais ousados e quais são os mais curiosos. Alguns deles já começam fazendo coisas novas, tentam caçar presas diferentes e outros podem ficar mais afastados, podem ser mais tímidos e aprender mais por observação. Os que mais me chamaram a atenção foram os 2 mais novos. Um deles era claramente o líder. Ele era muito audacioso. O irmão mais novo vivia atrás dele.
Dava pra ver que eles tinham formado uma parceria desde cedo. Depois, eles receberam os nomes de Mr. T e Kinktail. A união entre os dois mais novos não era o único elemento que os destacava dos irmãos mais velhos. Os dois filhotes eram especiais e dava para perceber isso desde cedo. Em certa ocasião, o bando abateu um búfalo. Um dos machos adultos, um dos pais dos mapogos, acabou pegando a carcaça para si. E um dos filhotes continuou devorando a presa rápido e em silêncio, enquanto o macho segurava a carcaça. Isso mostra a coragem do filhote, o fato dele continuar comendo. Ele podia ter recebido um tapa do macho adulto. Isso foi quando eles ainda eram muito novos, mas pela cena que eu presenciei, o filhote deveria ser ou Mr. T ou Kinktail, como se chamariam depois. As pessoas que tiveram a sorte de conhecer os mapogos quando filhotes já previam que seriam eles que os outros leões teriam que enfrentar. Se aqueles 5 machos continuassem juntos, o destino deles seria grandioso. Apenas 1 em cada 8 filhotes machos chega à vida adulta. Quando um filhote nasce num bando saudável, protegido por machos fortes, tem mais chances de sobreviver aos perigos do primeiro ano de vida. A gente usa o termo bando em referência às fêmeas. Elas permanecem na mesma região a vida toda. E as filhas podem crescer e continuar com elas no bando. Um bando numeroso e sólido pode durar décadas. Já os machos formam coalizões, que a gente chama de grupos de machos. Um grupo pode se deslocar muitas vezes durante sua existência e acabar bem longe de onde nasceu. Os machos, os pais dos mapogos, formavam uma ótima coalizão. Eram os leões West Street que dominavam alguns bandos. Eu lembro que os machos West Street eram ótimos pais, muito tolerantes. Na cultura popular, acredita-se que os leões não fazem nada, que eles só ficam deitados, acasalam e esperam as leoas voltarem com comida. Mas na prática, os machos têm funções muito importantes no bando. Eles têm que defender o território e proteger as fêmeas e os filhotes. As leoas são importantíssimas. São elas que mantêm a unidade do bando. Os machos vão e vêm, mas as fêmeas permanecem durante várias gerações. É isso que mantém a estabilidade da sociedade dos leões. O leão é um dos poucos felinos gregários. Eles são melhores quando trabalham juntos. Não existe nada mais perfeito que um bando saudável que funciona bem. O bando Esparta tinha 10 filhotes, incluindo os 5 mapogos. Um bando tão numeroso tinha que caçar grandes animais.
Mas as fêmeas Esparta e os machos West Street elevaram a caça a outro patamar. Os leões têm um papel essencial na hora do bando caçar presas maiores. Eles ajudam as leoas a vencer animais enormes e perigosos. É muito arriscado para um leão abater um animal como a girafa, em parte por causa do tamanho. Um coice de uma girafa pode matar um leão. O risco é grande, mas o prêmio é ótimo. Se as fêmeas estiverem mais à frente tentando abater um animal grande, os machos interferem. E era isso que os leões West Street faziam. Uma girafa macho adulta pode chegar a pesar 1.300 quilos e servir de alimento para o bando durante dias. Para os jovens leões, locais como a reserva Sabisand apresentam inúmeros perigos. Quando Mr. T e Kinky Tail ainda eram filhotes, a ascensão dos mapogos quase sofreu um golpe trágico. Em 2003, os jovens mapogos Mr. T, Kinky Tail, Rasta, Pretty Boy e Scar tinham entre 6 e 18 meses de vida. Eles pertenciam a um bando estável, com uma coalizão forte de machos para protegê-los. Suas mães, as Esparta, eram excelentes caçadoras. As fêmeas Esparta ajudariam os filhotes a enfrentarem seu maior desafio: aprender a caçar. Os leões jovens começam a desenvolver suas habilidades de caça desde cedo e espreitam qualquer coisa que vem pela frente. Depois vão aperfeiçoando as técnicas e ficando mais confiantes e passam a tentar pegar diferentes animais, muitas vezes fazendo péssimas escolhas. Por exemplo, já vi uns caçando um porco-espinho, o que não é inteligente, e um ratel, que é um animal muito agressivo e difícil de dominar. Não é a presa ideal para um leão, mas é o tipo de coisa que ajuda os mais novos a se sentirem mais seguros e a desenvolver habilidades para se tornarem bons caçadores no futuro. O futuro reservaria presas maiores e mais desafiadoras para os mapogos. Dentre elas, um dos animais mais perigosos da África, o búfalo. A maior manada que eu já registrei tinha 1.400 animais. Mas existem grupos menores, de 15 a 20 animais, especialmente perto dos rios. Esses são os grupos que costumam ser atacados. Os búfalos machos pesam 900 quilos, 6 vezes mais do que uma leoa e 4 vezes mais do que um leão. Eles têm grandes chifres e afiados que podem estraçalhar um leão.
Ver leões caçando búfalos é sempre muito interessante, mas geralmente eles têm 50% de chance de conseguir, ou um ou outro sai ferido. Numa situação ideal, eles iriam atrás de um búfalo por vez, mas mesmo quando conseguem pegar um animal desgarrado, ele faz tanto barulho que acaba atraindo a atenção dos outros integrantes da manada, que chegam para tentar chifrar os leões, que estão tentando derrubar a presa. Imagina o que acontece quando tem uma manada de búfalos. Toneladas e toneladas de força bruta desses animais é uma espécie de muro de raiva indo em direção aos leões. Eu já vi um leão adulto ser jogado para cima e dar 2 giros no ar. Apesar do perigo, os jovens mapogos precisariam aprender a lidar com presas grandes. Para isso, eles teriam que estar bem no meio da ação. Os filhotes aprendem lições importantes observando o resto do bando caçando. Eles aprendem a caçar animais maiores no futuro para quando crescerem, ficarem mais fortes e também mais saudáveis. As leoas Esparta levavam os jovens para caçar com elas. Eles acompanhavam as adultas não muito atrás. Como acontece em 90% das vezes, os búfalos se juntavam contra os leões e iam atrás deles. As leoas tentam bater em retirada. Mas os filhotes mapogos e suas irmãs ficam presos no meio da manada de búfalos furiosos. É como se os búfalos fossem a bola de boliche e os leões, os pinos correndo para todo lado. Alguns conseguiram se afastar, mas os mais novos acabaram ficando presos no meio dos búfalos. As grandes manadas de búfalos procuram filhotes escondidos nos arbustos e os jogam para cima, pisoteiam. Eles tentam ferir os filhotes com os chifres e esmagá-los com o peso. É assim que eles matam os leões. Eu lembro que foi uma tristeza quando alguns dos filhotes do bando Esparta foram mortos. Os búfalos conseguiram matar alguns dos leões do bando Esparta. Os 5 jovens mapogos tiveram sorte e conseguiram escapar. Parecia que o destino tinha outros planos para eles. Se aqueles filhotes não tivessem sobrevivido, a coalizão dos mapogos jamais existiria. Mr. T, Kinky Tail, Rasta, Scar e Pretty Boy superaram as expectativas e conseguiram sobreviver ao primeiro ano de vida. Mas havia mais uma grande ameaça, outro perigo à espreita. Em 2003, um macho desconhecido invadiu o território das Esparta. É um momento muito perigoso para os jovens quando novos machos chegam a uma região. Quando o macho quer dominar um território, ele mata todos os filhotes. Os jovens mapogos tiveram sorte. Contrariando todas as expectativas, o invasor não matou os irmãos adolescentes. O novo leão também deu sorte.
As leoas Esparta e os leões West Street o aceitaram no bando sem problemas. Segundo os registros, foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente achou que os machos dominantes fossem matar ou espantar o intruso, mas por alguma razão ele conseguiu se mostrar submisso e foi aceito rapidamente. Eu acredito que ele devia ser meio-irmão dos 5 jovens, porque com aquela idade, mais ou menos 4 anos, se ele chegasse e quisesse se juntar ao grupo, os machos só o teriam tolerado se ele fosse um de seus filhos de outro bando. Durante o ano seguinte, o novo leão, conhecido como Maculo, se tornou membro pleno do bando Esparta e irmão mais velho dos 5 adolescentes mapogos. Na mesma época, os guias da reserva perceberam que a união entre Mr. T e Kinktail, que começara quando eles eram filhotes, havia se fortalecido. Eles agora eram inseparáveis. Mr. T era o macho alfa e Kinktail era seu braço direito. Ele estava sempre pronto para ajudar Mr. T em qualquer situação. Parecia que ele era o ajudante dele. Ele sempre protegia o Mr. T, estava sempre presente quando ele precisava. A união dos dois era incrível. Eles gostavam de estar juntos, era uma relação especial. Mas a paz num bando de leões não dura muito para os jovens machos. Quando eles atingem a maturidade sexual, são forçados a deixar o bando e enfrentar o mundo sozinhos. Em 2004, tanto os mapogos quanto o Maculo, 2 anos mais velho, foram expulsos do bando pelos pais. Como machos nômades, eles agora teriam que se virar sozinhos, caçando em territórios desconhecidos, sem o bando de fêmeas e com a ameaça constante de machos dominantes sempre alertas. Muitos machos morrem neste período crítico, mais do que em qualquer outra época. O interessante é que agora que tinham atingido o estágio da vida em que teriam que se virar, que teriam que enfrentar o mundo sozinho depois de serem expulsos do bando, que era um grupo de 6, era uma grande vantagem que eles tinham. Juntos, os 6 machos teriam muito mais chances de sobreviver. Assim, nasceu a Coalizão Mapogo. Ainda demoraria até eles serem grandes, fortes e seguros o suficiente para conquistar seu próprio território. No início era difícil identificá-los por causa da juba que estava nascendo. Ela foi aparecendo com o tempo. O primeiro a ter juba foi o Maculo, que era o mais velho. Ele era um leão enorme, com uma juba preta linda. Ele era um animal fantástico. A gente começou a chamar um deles de Pretty Boy, porque ele era um leão muito bonito. Um deles recebeu o nome de Scar. Ele tinha uma cicatriz bem invisível no lado esquerdo do quadril. Também tinha o Rasta ou Dreadlock.
O nome fazia jus à juba dele, que parecia cheia de dreads. O Mr. T. A juba parecia de moicano. E o King Tail. Esses eram 6 mapogos. A palavra mapogo vem da língua Swazi e significa grupo de segurança ou grupo que age junto. A gente não percebia na época, mas lembrando agora, era exatamente assim que eles agiam. Quando os machos adolescentes são expulsos do bando, tem que enfrentar 2 problemas. Primeiro, eles são jovens, ou seja, idiotas. E também são desastrados, então eles têm que suar até conseguirem matar a primeira presa. Os mapogos nunca tinham precisado abater um animal de grande porte sozinhos. Esse seria o primeiro desafio deles para sobreviver. Nos meses seguintes, eles continuariam desenvolvendo suas habilidades, tentando se sentir mais confiantes para caçar presas maiores. Porém, mesmo com uma coalizão de 6 leões, isso leva tempo. Muitas vezes, eles tinham que se alimentar de carcaças que encontravam pelo caminho. De vez em quando, até expulsavam leoas para conseguir comer. Mas com os machos dominantes sempre por perto, muitas vezes os mapogos escaparam por pouco. Com o tempo, os jovens mapogos se tornaram os grandes caçadores que deveriam ser. Eles preferiam caçar búfalos, mas também abatiam hipopótamos, filhotes de rinocerontes, e assim como os pais, matavam até girafas. Uma característica deles é que caçando, eles sempre iam juntos, como grupo. O King Tail parecia um Fox Terrier. Ele topava absolutamente tudo. Ele era o burro de carga, fazia muito trabalho braçal. Geralmente era o maculo que decidia por onde ir e era o primeiro a ir caminhando, meio que guiando o grupo. E o King Tail era o que botava a pressão. Era ele que segurava o búfalo. Mr. T e King Tail estavam sempre no centro da ação. Eles eram os mais agressivos na hora de matar a presa. O fato deles terem aprendido a caçar búfalos foi a chave do sucesso. Eles cresceram e se tornaram grandes e fortes. Os leões se sentiam cada vez mais seguros, e um deles começou a apresentar um comportamento violento. Em diversas ocasiões, enquanto todos estavam comendo, parecia que o Mr. T se tornava mais agressivo. Ele era sempre o que não tinha limites.
Mesmo nas brigas com os irmãos, ele não hesitava em machucá-los. Mr. T era o mais novo, mas isso não o impedia de tentar dominar a coalizão. Só que havia uma pedra no caminho. Naquele grupo, Maculo era o que tinha a juba mais escura, ele que era o macho dominante. Os leões de juba escura são superiores. O nível de testosterona deles é mais elevado. Quando dois machos lutam, a gente espera que o de juba preta vença o de juba dourada. No início, Maculo com certeza era o macho dominante. Ele era o alfa. Ele colocava os outros nos seus devidos lugares. Mr. T teria que aguardar sua vez. Agora, com Maculo no comando, os jovens tinham finalmente se tornado um esquadrão da morte. Uma coalizão pronta para conquistar um território próprio. A gente sabia que as coisas iam mudar, mas acho que ninguém imaginou o nível de violência que chegariam. Os Mapogos finalmente estavam prontos para conquistar seu primeiro território. Em 2006, os 5 irmãos, Pretty Boy, Scar, Rasta, Kinky Tail e Mr. T, liderados por Maculo, estavam prestes a dar início a um reinado de terror que a reserva Sabisand nunca tinha visto. Na verdade, a maior parte dos guias nunca tinha ouvido falar de um grupo de 6 leões. Eu me lembro a primeira vez que vi todos eles juntos. Foi numa manhã em que eles foram beber água num lago. Eu percebi que eles estavam indo lá para isso e parei o carro bem perto. Aí eles foram se aproximando um de cada vez e pararam um do lado do outro para tomar água. Não dava para acreditar. Ainda hoje é uma das minhas fotos mais icônicas. Ninguém imaginou ver 6 leões juntos. Pra gente era algo inédito, quase antinatural. O ponto-chave das coalizões é o tamanho. O melhor é serem formadas por 3 ou mais machos para terem mais chances de conquistar um território. 6 leões juntos formam uma grande coalizão. A única forma dos Mapogos dominarem um território era conquistá-lo à força. Os primeiros contatos seriam decisivos. Em 2006, os Mapogos chegaram ao norte de Sabisand, que era controlado por 4 machos dominantes. Geralmente os leões vão se aproximando de mansinho, mas eles chegaram que nem um furacão e não estavam nem aí. Eles rugiam e faziam barulho. Já chegaram marcando território. Os machos do norte tentam defender a terra e o bando. Mas os Mapogos são muito mais fortes. Eles só precisaram matar um dos machos para os outros 3 saírem correndo. Eles não tinham como se defender. Não tinham a menor chance.
Os mapogos finalmente haviam conquistado uma porção significativa. Uma base de onde poderiam expandir seu território diante da descoberta da força e do poder que tinham. O momento em que eles conquistaram o primeiro território deu início ao banho de sangue. E eles sabiam que nenhum animal seria páreo para eles. Ao longo do ano seguinte, os 6 mapogos subjugaram todos os machos dominantes que cruzaram seu caminho. Assim que os machos veem que estão em menor número, eles fogem. Era isso que eles faziam, e se eram pegos, eram mortos. Era como se 6 gangsters tivessem aparecido e acabado com eles. Eles aumentavam seu domínio conforme se sentiam mais confiantes. A tática deles era ir empurrando os outros machos para o Parque Kruger e expandindo sua área de atuação. Expulsar os machos residentes é só o primeiro passo para dominar um território. Ficamos preocupados. Havia bandos já antigos na reserva com filhotes. A gente vê os filhotes nascerem e aí quando chegam aos 6, 8 meses de vida e começam a desenvolver personalidades, esses caras aparecem. O período em que os leões chegam e conquistam um bando é muito perigoso para os filhotes. Não tem por que os machos darem uma de padrastos e criarem a prole de outros. Depois que os machos dominam o território, eles matam todos os filhotes. E qualquer fêmea que luta para proteger os filhotes também é morta. As fêmeas logo identificam sinais de outros machos na área e voltam para perto dos filhotes. Elas se unem para tentar impedir que os invasores se aproximem e matem os filhotes. Se eles forem um pouco mais velhos, elas mudam de lugar com eles para não precisarem entrar no embate físico. Quando os filhotes não conseguem andar direito, é mais fácil as fêmeas enfrentarem a ameaça diretamente. Eu passei um tempo observando o bando Ottawa, que contava com 3 fêmeas e 11 filhotes. Os mapogos foram atrás desse bando em particular e lutaram com as leoas. Eles eram implacáveis, porque é claro que as fêmeas estavam lá tentando proteger seus filhotes. A violência dos machos era exacerbada. As leoas são capazes de lutar até a morte para defender seus filhotes. Era muita coisa acontecendo, muita correria, um monte de animais lutando ao nosso redor. Teve uma hora que eu achei que uma fêmea ia passar por cima do nosso jipe para tentar fugir dos machos. De qualquer modo, os mapogos começaram a matar os filhotes. As fêmeas tentavam defendê-los, mas os machos eram muito mais fortes. Os leões estavam enfurecidos e tinham uma única missão: matar os filhotes. As leoas não tinham a menor chance.
Com as mães completamente vencidas, não havia mais nada entre os mapogos e os filhotes do bando Ottawa. Quando há 6 leões na sua cola, é muito difícil esconder filhotes que mal conseguem ficar em pé. E assim eles foram pegos, um a um. Havia 11 filhotes do bando Ottawa. Foram todos mortos. Quando você vê machos matando filhotes, é de cortar o coração de qualquer um. Até para mim, que sou bióloga e sei que existe uma razão evolutiva por trás, é uma cena muito difícil. Quando as fêmeas perdem os filhotes, elas passam por um novo período de cio, o que permite que procriem novamente. Era exatamente isso que os mapogos queriam para perpetuar a linhagem. Num período de 3 meses, a ninhada toda, todos os filhotes do bando foram mortos e devorados pelos mapogos. Mr. T e Kinky Tail eram os piores do grupo. Eles eram muito violentos e faziam questão de encontrar e matar os filhotes. Um quarto dos filhotes que morrem no primeiro ano de vida são mortos por leões adultos. É uma etapa natural no processo de dominação. Pelas histórias que a gente ouviu, parece que o Mr. T era o mais cruel de todo o grupo. Geralmente, o ciclo de violência termina com a morte dos filhotes. Mas a coalizão dos mapogos foi além. Depois da expulsão dos machos do bando e da morte dos filhotes, as fêmeas entrariam num novo período fértil. Porém, com os 6 machos cheios de testosterona, a competição foi muito intensa. A coisa chegou a um nível em que a gente via os machos matando leoas no cio dispostas a acasalar com eles. Às vezes uma demorava para se decidir e os 6 se voltavam contra ela e a matavam. Uma das cenas que eu vi foi o Mr. T mordendo as costas de uma leoa. Em seguida, ele começou a asfixiá-la. Depois de uns 10, 15 minutos, a leoa acabou morrendo e o Mr. T começou a comer o corpo dela. Alguns dos comportamentos que os mapogos apresentavam, como matar as fêmeas, eram muito incomuns. Matar as fêmeas de um bando com as quais eles haviam acasalado que dariam a luz aos filhotes deles é algo totalmente fora do comum. Eu nunca tinha visto esse tipo de coisa na natureza. Durante o ano seguinte, os mapogos viriam a dominar vários bandos, matando todos os leões que ousassem ameaçá-los.
Eu acho que ninguém sabe ao certo quantos leões o grupo dos Mapogos acabou matando. Dava para perceber que a população tinha diminuído por causa deles. Em determinado momento, calculamos que eles tinham matado mais de 100 leões em um ano em Sabisand. É um número muito elevado. Com os Mapogos no poder, parecia que nenhum outro leão estava a salvo na reserva. O grupo parecia invencível. A única ameaça ao seu domínio viria de dentro da própria coalizão. A luta mais violenta foi entre o Mr. T e o Maculo. Em 2008, a coalizão dos Mapogos já havia deposto inúmeros machos dominantes e conquistado uma vasta região. Uma área tão grande que antes era dividida em mais de 5 territórios distintos. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar de uma única coalizão dominando um território tão grande. O reinado deles se estendia por quase toda a reserva Sabisand, que tem mais ou menos 70 mil hectares. Isso equivale a cerca de 700 quilômetros quadrados, uma área 7 vezes maior do que a ilha de Manhattan. Em um lugar como Sabisand, com muitas presas, boa disponibilidade de água e vários outros leões rivais, os territórios tendem a ser bem menores, mais compactos. O fato dos Mapogos terem conseguido dominar praticamente toda a reserva comprova a força da coalizão que eles formaram. Com os rivais eliminados, os Mapogos controlavam mais de 8 bandos. Eles eram os reis incontestáveis de Sabisand. Mas para alguns, isso não era suficiente. A gente sempre pensa numa coalizão como uma unidade com uma dinâmica perfeita, sem nenhum conflito entre os leões. Pode haver 1 ou 2 machos dominantes. Aí os outros machos têm que decidir se vale a pena continuar no bando, ajudando os dominantes, ou se seria melhor dividir o grupo. Mr. T e Kinktail não tinham nascido para ser coadjuvantes. Eles queriam ser os protagonistas. Mas havia um leão no caminho deles. Maculo era o macho dominante do grupo. Era o chefão. A luta mais violenta que eu já vi foi entre o Mr. T e o Maculo. E o Mr. T acabou derrotado. O Maculo conseguiu morder uma das pernas dele e o Mr. T saiu machucado. Foi depois disso que o grupo se separou. Eu acho que esse foi o motivo, ou um dos motivos, para 2 dos leões irem embora. A maioria dos guias da reserva nunca tinha visto uma coalizão com 6 machos. Mas a divisão da coalizão em 2 grupos era um episódio totalmente inédito. Foi isso que aconteceu em 2008. Mr. T e Kinktail tinham 6 anos. Eles estavam no auge da vida quando se separaram de Maculo, Pretty Boy, Rasta e Scar.
Eu nunca tinha visto isso. Uma coalizão de se dividir e formar dois grupos diferentes em territórios vizinhos. Quando os 6 se separaram, o Mr. T e o Kinky Tail passaram a controlar o norte do trecho central do território. E os outros 4 ficaram com a parte oeste. Bom, basicamente, o Kinky Tail e o Mr. T dominavam a região. No início, odiávamos aquela situação por causa do que eles faziam. Mas eram nossos preferidos. Eram os machos que a gente conhecia e tinha aprendido a amar. O Mr. T e o Kinky Tail pareciam gostar da companhia um do outro. Pareciam gostar de ficar juntos. Eram irmãos. Dali em diante, a gente raramente via os outros machos. Eles se encontravam de vez em quando, mas eram dois territórios distintos. Mr. T e Kinky Tail agora podiam se concentrar em produzir seus próprios descendentes. As leoas se sentem seguras quando tem uma coalizão forte protegendo os filhotes, impedindo invasores de matá-los. Isso facilita a vida delas. A gente via muitos filhotes nascendo. Acho que eram uns 15, somando os do bando Ottawa e os do bando Shimumi. Os dois territórios do bando Mapogo eram o lar de diversas fêmeas com vários filhotes. Foi o período mais tranquilo desde que a coalizão tinha sido formada. Com a paz, veio um novo desafio: a paternidade. Os machos não costumam ter muita paciência com os filhotes, mas o Maculo era o mais paciente deles. Em inúmeras ocasiões vimos filhotes subindo nele, puxando sua juba, e ele sempre foi muito tolerante. Ser um bom pai não é só dar uma lambidinha nas costas do filho. Eles tinham que vigiar a área para manter os invasores bem longe. Os machos patrulham as fronteiras para defender o território. Os leões usam uma gama de métodos. Eles rugem, marcam a área com odor e caminham pelo local basicamente para mostrar que eles estão lá. Isso tudo para mostrar para os outros machos da região que esse aqui é o meu bando, esse aqui é o meu território. Se alguém entrar aqui, a gente vai brigar. No outro trecho do território dos Mapogos, um leão em particular assumiu a proteção das fronteiras da coalizão. Muitas vezes eu vi o Maculo afastado dos outros do bando, completamente sozinho. Eu só podia presumir que ele estava patrulhando a área. Às vezes ele passava uma semana toda fora e depois ele voltava e se juntava a eles de novo. Isso tinha a ver com a vasta extensão do território. Era ele que fazia a maior parte das rondas. Dava para ouvir o rugido dele ao longe e muitos de nós já até reconhecíamos. Nunca tinha ouvido nenhum outro leão rugir igual Maculo.
O rugido dele era dos mais estranhos e incríveis de todos os leões. A maioria dos leões ruge durante 45 segundos, 1 minuto e aí para. Mas ele continuava. Em 2010, fazia 4 anos que os Mapogos tinham dominado seu primeiro bando. Por mais que Maculo se mostrasse presente nas fronteiras, sua tarefa era fácil se comparada à de Mr. T e Kingtail para defender seu território. A porção oeste fazia fronteira com o Parque Nacional Kruger, lar de muitos machos nômades interessados no território e nos bandos de Mr. T e Kingtail. Machos nômades e coalizões grandes que querem conquistar novos bandos sempre representam uma ameaça ao domínio de um bando. A gente viu o Mr. T e o Kingtail expulsarem diversos machos nômades mais jovens que vinham do Parque Kruger. Eram eles que defendiam os territórios. Eram eles que seguravam as pontas. O único jeito dos outros leões chegarem até o Maculo e os outros 3 era passando pelo Kingtail e pelo Mr. T. Durante 2 anos, Mr. T e Kingtail afastaram todos os invasores, defendendo seu território e o dos irmãos. Eles não sabiam que existia uma coalizão de 5 machos que a gente passou a chamar de Madinglani. Ela estava entrando pelo sul. Afugentar um macho por vez era uma coisa, mas enfrentar uma coalizão de 5 leões seria um grande desafio para Mr. T e Kingtail. Os Madinglanes eram grandes, jovens, fortes, bons de briga. Em 8 de junho de 2010, uma coalizão de 5 machos chamada Madinglani chegou ao nordeste da reserva Sabisand. Desde a chegada dos Mapogos, ninguém tinha visto uma coalizão tão forte invadir o território deles. No passado, quando ainda eram 6, os Mapogos eram invencíveis. Porém, desde a separação, eram Mr. T e Kingtail que defendiam o território na parte oriental. Os Mapogos agora estavam em menor número. Eram 2 contra 5. Sendo o Mr. T e o Kingtail como eram, ou seja, 2 leões que nunca perdiam uma luta, não tinha por que eles acharem que não conseguiriam lidar com a situação. Mas os Madinglanes eram grandes, jovens, fortes e bons de briga. Eu não sabia o que esperar, não sabia o que ia acontecer. Eu estava com medo. De repente aparece um leão correndo pela estrada. Havia alguma coisa errada. Nunca imaginei que fosse ver o Mr. T e o Kingtail logo atrás. Eles apareceram do nada e correram atrás dele por uns 100 metros. Depois de isolarem um dos invasores Madinglanes, Mr. T e Kingtail partem para o ataque. O Mr. T o pegou pela nuca
e o derrubou. E o King Tail se jogou em cima dele assim que ele caiu. Eles rugiam e faziam barulhos assustadores. Era uma cena que deixaria qualquer um arrepiado. Mr. T levou vários arranhões na cara. Ele tentava morder o Madingilane e o Madingilane encravava as garras na orelha dele. Mr. T teve que se livrar dele e quase arrancou a orelha. E o tempo todo, enquanto fazia isso, o King Tail mordia a virilha e as patas traseiras do Madingilane. E rugia. O King Tail rugia enquanto estraçalhava o invasor. Ele conseguia rugir e morder o leão ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto nem ouvido falar disso. Eu nunca tinha visto tanta raiva, tanta violência, tanta força, nunca. O Madingilane não desistia. Ele continuava lutando. Eram 2 pesos pesados e um peso médio. Ele acabou perdendo. Nós testemunhamos uma espécie de grito de dor de um grande leão. Eu fui embora do local muito confusa. Àquela altura, eu fiquei bastante aliviada pelo King Tail e o Mr. T terem saído vitoriosos daquela luta brutal. King Tail e Mr. T passaram o resto do dia cuidando dos ferimentos, enquanto o Madingilane esperava a morte na beira da estrada. Eles tinham conseguido defender seu território mais uma vez. Eu voltei lá naquela noite, e o King Tail estava cuidando de um ferimento bem feio na sua pata direita. Ele havia sido mordido. Bem mais tarde, quando já era noite, eu continuei ouvindo rugidos no campo e ao redor do alojamento. De repente, um dos guardas florestais bateu à minha porta e falou: "Pega logo a sua câmera e vem rápido." Karen logo descobre de onde vinham os rugidos. Os Madingilanes estavam apertando o cerco. A gente foi acompanhando os Madingilanes pela estrada. E eu pensei, não, eu não acredito nisso. Vai acontecer a mesma coisa. Parecia que os Madingilanes queriam se vingar. Eles estavam longe e a gente teve que correr para alcançá-los. Aí, quando a gente passou por outro declive, a luta já estava rolando. A gente viu uma nuvem de terra e ouviu rugidos e rosnados. Uma guerra horrível tinha estourado. Ainda não dava para saber quem era quem. Aí, quando a gente chegou mais perto, conseguiu ver que era um dos mapogos, com 4 Madingilanes em cima dele. Ainda não dava para saber quem era quem. Aí, quando a gente chegou mais perto, viu que era um dos mapogos, com 4 Madingilanes em cima dele. Logo fica claro que é King Tail sendo atacado pelos 4 invasores. Ele está machucado, mas continua lutando para escapar. Foi uma
luta selvagem. Eu nunca tinha visto tamanha brutalidade. Eles estavam esquartejando o Kingtail. Tinha um entre as patas traseiras dele, acabando com a genitália, um ponto nevrálgico. Aí, de repente, ouvimos um estalo que mais parecia um tiro. Deu pra ouvir a coluna dele quebrando. Muito sangue. É claro que é muito mais intenso quando você vê esse tipo de coisa bem na sua frente. O cheiro, os sons, a visão de tudo, olha, é muito, muito forte. De repente, o Mr. T apareceu do nada. Ele veio pela lateral e atacou um dos Madinglanes. Kingtail já está muito ferido, mas isso não impede Mr. T de tentar salvar o irmão. Ele ataca 2 Madinglanes. Ele tentou ajudar o irmão, mas sabia que não tinha o que fazer. Ele desistiu e fugiu. 2 dos leões que ainda estavam atacando o Kingtail pararam e foram atrás do Mr. T com os irmãos. Se fosse pego, Mr. T teria o mesmo destino do irmão. O Kingtail não estava conseguindo respirar direito. Ficou um silêncio sepulcral. Dava para ouvir um alfinete caindo no chão. Sem dúvida, nós gostaríamos muito de salvar a vida dos animais, mas não podemos interferir. Não podemos fazer nada. Mr. T consegue fugir. E os Madinglanes voltam para terminar o que tinham começado. A gente ficou ouvindo os passos deles durante uns 10 minutos, até finalmente os avistar caminhando pela estrada. Eles sabiam que tinham machucado o macho para valer. Ele jamais conseguiria se recuperar e voltar a ser uma ameaça novamente. Então decidiram acabar com ele. Aí a gente já sabia o que ia acontecer com o Kingtail. Ele ia morrer. Ver o Kingtail sendo dilacerado foi um dos piores momentos da minha vida. Uma das piores partes, para mim, foi ver a reação dos guardas florestais. Eles ficaram tristes e... Bom, é que eles tiveram uma reação emotiva demais. Eu fiquei sabendo que o Kingtail tinha morrido naquela noite e... eu chorei. Ele era o meu leão preferido e... eu gostava dele. Eu fiquei muito triste. Eu tive que contar para outras pessoas pelo rádio no dia seguinte e todo mundo ficou em silêncio. Ninguém acreditava, ninguém queria acreditar. E teve muita gente que chorou.
Depois que já havia amanhecido, a gente saiu do alojamento para tentar descobrir o que tinha acontecido à noite. Quando chegamos ao local, vimos uma cena muito chocante. A gente encontrou uma hiena e 2 chacais de dorso preto comendo a carcaça do King Tail. Ele morreu. Um leão tão forte e imponente e não restava mais nada. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi foi um chacal de dorso preto indo embora com a juba do que tinha sido um leão majestoso. E essa foi a última vez que eu vi o King Tail. Logo após a morte do irmão, Mr. T, gravemente ferido, foi visto indo em direção a oeste. Mr. T viu que aquilo não era mais para ele. Não agora que ele estava sozinho. Ele não conseguiria proteger o território. Eu acho que o Mr. T sabia que tinha perdido seu grande companheiro. Seu irmão, seu amigo, o leão que faria de tudo por ele. E acho que ele também sabia que tinha perdido parte do território. O instinto de Mr. T o levou de volta aos irmãos da antiga coalizão. A gente não o via há 2 anos. Aí, um dia de manhã, ele apareceu a uns 80, 100 metros distante dali e ficou olhando para eles. Maculo e a coalizão do Oeste tinham família agora, filhotes a proteger. Maculo sabia bem o que poderia acontecer se um macho tentasse entrar no território de outro. Mr. T podia ter sido um irmão no passado, mas agora era só mais um invasor. Mr. T tinha conseguido fugir dos Madingilanes, que tinham matado King Tail e tomado o território dos irmãos a leste. Agora, ele caminhava em direção às terras do oeste, que os outros mapogos ainda dominavam. O temperamental Mr. T havia sido responsável pela separação da coalizão mais forte que já existiu em Sabisand. Como ele seria recebido de volta? Maculo não ficou contente com o retorno de Mr. T. Mas ele foi logo aceito pelos outros mapogos. Foi incrível ele poder se juntar à antiga coalizão de novo depois de tanto tempo. Os guias ficaram felizes por Mr. T ter sido aceito sem problemas. Mas Mr. T era Mr. T. Aquele não era seu bando, e aqueles não eram seus filhotes. A gente achou que Mr. T fosse aceitar os filhotes da coalizão, mas isso não aconteceu. Ninguém nunca ia imaginar o que aconteceria. Ninguém estava preparado para aquilo. Depois de poucos dias, ele começou a massacrar os filhotes. Ele procurava os filhotes da coalizão
Os matava e depois comia. Era interessante porque os outros machos não faziam nada. Muitos dos filhotes eram sobrinhas e sobrinhos de Mr. T. Mas os irmãos não pareciam interessados em dar um basta à carnificina. Mr. T pretendia dominar o bando e acasalar com as leoas. Mas os filhotes estavam atrapalhando seu plano. Foi aí que ele fez o que seu instinto mandava. O controle dos territórios do oeste mudou de mãos. Mr. T era o novo rei. Depois que Mr. T voltou, matou os filhotes e estabeleceu seu domínio sobre os outros, a gente não tinha certeza do que iria acontecer. E eu acho que a maioria estava com um mau pressentimento naquele momento. Nos 2 anos seguintes, os Madingilanes foram conquistando cada vez mais território dos Mapogos. Os invasores dominaram a maior parte das terras de Mr. T e King Tail, suas fêmeas, e mataram seus filhotes. No processo, o grupo sofreu mais um golpe: o desaparecimento de Pretty Boy e Rasta. Todos desconfiavam que os Madingilanes os haviam matado. A poderosa coalizão dos Mapogos, que tinha dominado Sabisand no passado, agora mal conseguia se manter no poder. Só tinham sobrado 3 dos Mapogos. Os que continuavam vivos eram Maculo, Mr. T e o Scar. O reinado dos Mapogos em Sabisand durou 6 anos. Na natureza, os leões não costumam passar dos 12 anos de idade. Mr. T já estava com 10, Scar com 12 e Maculo com 14. Eles estavam envelhecendo, os rivais chegavam cada vez mais perto. O fim era inevitável. Em 16 de março de 2012, outra coalizão de 5 machos, o grupo Silati, chegou ao território dos Mapogos pelo sul. Um dia de manhã, estávamos no carro e paramos para ouvir uns barulhos. Eram uns rugidos bem fortes, vindo no máximo de 100 metros à nossa frente. Nós continuamos seguindo pela estrada. E aí ficou bem claro que os Silates estavam procurando os Mapogos. Eles eram jovens e fortes. Ainda estavam longe de atingir o ápice, mas estavam prontos para brigar. Eles avistaram um dos Mapogos. A gente não sabia muito bem qual. Leões mais velhos não entrariam em conflito com tantos machos jovens.
Mas isso não impediu um dos mapogos de defender o que restava de seu território. Quando eu cheguei ao local, Mr. T já tinha sido atacado. O último rei dos mapogos estava lutando pela vida sozinho. Dava para ver uma mordida bem funda na coluna, um pouco acima das patas traseiras. E ele estava paralisado das patas traseiras para baixo. Ele estava completamente vulnerável ao ataque dos outros 4 que iam para cima dele todos de uma vez. A tática que eles usavam era muito cruel. Alguns distraíam Mr. T para outros morderem a coluna dele. Eles conseguiram derrubá-lo e o espancaram e morderam uns 15, 20 segundos. Aí eles paravam e se afastavam. Depois se levantavam de novo, se aproximavam e voltavam a atacá-lo. A essa altura, o Mr. T lutava para sobreviver. Eu me lembro dele olhando para mim. Ele ainda conseguiu levantar e tentar defender o território mesmo depois dos Silates terem acabado com ele. Isso é uma prova da força daquele animal fantástico. Os 4 machos não paravam de rugir enquanto atacavam Mr. T. Eles estavam mostrando que estavam dominando a região. Eles eram os novos reis e estavam rosnando para mostrar para todo mundo que o território agora era deles. Somente deles. Era uma imagem muito intensa. Você sente um monte de coisa. Sente agitação, descrença, medo. Tinha uns ferimentos bem grandes onde a coluna tinha sido mordida. Ele estava completamente rendido, com a cabeça baixa, as patas da frente esticadas e as de trás paralisadas. Não tinha mais volta. Mr. T ia morrer. Ia ser naquele dia. Eu e meu irmão estávamos lá e presenciamos o último suspiro dele. Testemunhar o fim de uma era, sim, é o tipo de coisa que mexe muito com você. Eu não sei se gostaria de ver isso de novo. Foi um fim comovente para a saga dos Mapogos. Mr. T viveu como um leão e morreu como um leão. Ele morreu do jeito que devia achar certo, protegendo o seu território e lutando.
Depois de 6 anos, o reinado de terror dos Mapogos finalmente chegava ao fim de modo igualmente violento. Makulu e Scar foram os últimos. Já envelhecidos e em menor número, a única opção era abandonar Sabi-Sand. Foi a última vez que os Mapogos foram vistos. Mas ainda há esperança para seus descendentes. Até onde eu sei, alguns dos descendentes dos Mapogos continuam no bando Ottawa. São 3 fêmeas adultas que têm 2 filhotes no momento. Eu acredito que o pai delas era o Makulu Mapogo. Os filhotes dele foram os únicos que sobreviveram à matança do Mr. T. A gente vê que existe um pouco de justiça na natureza. Quanto mais estudo os Mapogos, mais tenho certeza de que foram um grupo extraordinário e modelos do que a gente entende por leão. O comportamento deles pode parecer cruel e violento do ponto de vista humano, mas a verdade é que eles foram incríveis na categoria dos leões. Os 6 Mapogos fizeram o que tinham que fazer para sobreviver e passar sua herança genética adiante, e foram ainda além. Eles estabeleceram um novo padrão para as conquistas territoriais e empregaram uma violência nunca antes vista em Sabi-Sand. Os leões têm um lado obscuro que é raramente mostrado. Eles são bonitos, grandiosos, majestosos e lindos, mas também são temperamentais, cruéis e perigosos. Os Mapogos nos mostraram o que é um leão de verdade.